Mas aí tem destaque internacional importante, porque na França, Emmanuel Macron apelou para um dispositivo da Constituição e aprovou a polêmica reforma da Previdência sem passar por uma segunda votação no Congresso. Então, o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui nos estúdios para explicar justamente os desdobramentos desta canetada do presidente francês. Favalli, bem-vindo. Boa noite, Daniel, Lívia, boa noite a todo mundo que nos assiste, nos ouve aí do outro lado da tela. É o seguinte, preparei uma tela aqui, para a gente entender o que aconteceu resumidamente. Dentro da lei, Emmanuel Macron, presidente da França, não saiu dentro das 4 linhas da Constituição francesa. Mas vamos entender primeiro o que aconteceu nessa votação da Previdência, né? Basicamente, os franceses terão de trabalhar 2 anos mais. A idade mínima para a aposentadoria, depois dessa reforma, passou de 62 para 64 anos. Houve uma votação, sim, no Senado francês e com uma confortável margem de aprovação. 193 senadores deram ok, 114 contra, estou falando aí de uma margem de 79 votos a favor, porque a base do governo Macron é bem forte no Senado. Agora, quando desceria ali para a Câmara Baixa da Assembleia Nacional, é o nome que tem na França, seria aqui a nossa Câmara dos Deputados, a oposição é bastante forte. E como esse texto é muito criticado, é muito condenado pela própria população francesa, o Macron estava com medo de que o texto não fosse aprovado. Então, ele usou um dispositivo da Constituição, como o Daniel muito bem acionou, o artigo 49, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que o Executivo tem uma lei de responsabilidade e pode aprovar um texto sem passar pela Assembleia Nacional. Só que aí quem teve que fazer o trabalho sujo foi Elisabeth Borne, que é a chefe do Legislativo, a primeira-ministra. França tem um modelo de presidencialismo, mas tem a figura importante da primeira-ministra. Por ordem do chefe de governo, chefe de Estado, Macron, foi ela que deu a canetada. Foi vaiada dentro da Assembleia Nacional e do lado de fora, protestos violentos que se arrastam há pelo menos 15 dias. Só para todo mundo ter ideia, tem 7 toneladas de lixo só em Paris, porque muitas greves gerais, entre eles da coleta de lixo e do saneamento básico em Paris. Houve protestos violentos, as imagens mostram aí a tropa de choque tentando repelir manifestantes. Agora, terminou, mas não acabou. Terminou nesta quinta-feira com a aprovação da lei, ela já vai entrar em vigor, ela vai ser 100% colocada em vigor até o ano 2030 para dar essa margem de adaptação para os franceses que ainda estão em processo de aposentadoria. Mas é o seguinte, deve haver aí um novo barulho na Assembleia Nacional e fora nas ruas das principais cidades francesas, porque a oposição pode se mobilizar, pedindo, por exemplo, uma moção de censura, uma moção de reprovação, pedir para que esse texto seja levado a plebiscito. Vale lembrar que dentro da Assembleia Nacional, embora entre os deputados Macron não seja uma unanimidade, a base de governo é bem forte. É possível que haja essa reclamação? É possível. Que avance essas reclamações? Pouco provável. Daniel, Lívia? Tá certo. Marcelo Favalli segue acompanhando os desdobramentos dessa canetada de Emmanuel Macron na França e daqui a pouco ele volta aqui no Jornal Jovem Pan, porque nós seguimos com as análises e opiniões dos nossos comentaristas Fernando Capês e Alexandre Borges. Borges, após essa canetada, o governo, claro, naturalmente, enfrenta vários protestos, né? Muitos manifestantes, como bem destacou Marcelo Favalli, e é muito provável que a gente veja uma intensificação dessas manifestações pela França. Agora, fazendo um paralelo com o Brasil, quando nós tivemos a reforma da Previdência por aqui, tivemos muitas manifestações, mas nada comparável a isso, né? Pois é, porque a França ela tem isso, né? Os americanos costumam pegar muito no pé dos franceses por causa disso, dizendo que eles fazem greves sobre um monte de coisa, mas nunca fariam greves jovens ou pessoas assim, nunca iam. Americano vai à rua pedir aposentadoria, eles pegam muito no pé dos franceses por causa disso. E realmente a França tem um sistema de previdência muito generoso, para dizer o mínimo, né? A discussão é porque a aposentadoria vai aumentar 2 anos, até 2030, num sistema muito gradual, o Macron ele tem reclamado muito também, porque a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, ela é considerada uma extremista de esquerda, e ela é como se fosse, vamos dizer, uma Luciana Genro lá deles, e ela está
segundo Macron, ele tem dito, ela tem incentivado as greves, as manifestações. Então ele, na capital da França, em Paris, a prefeita da cidade estaria incentivando esse tipo de ação. Então o Macron está muito chateado, mas o Macron é bom de briga, ele quando pega uma pauta, ele vai para frente e é possível que ele consiga, no final, vencer uma briga que muitos outros antecessores dele tentaram também, mas não conseguiram.